Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Juliana Rosa, Economia, novidades do PIB. Se a gente pegar o Produto Interno Bruto brasileiro, desde o ano em que ele começou a dar má notícia, vamos pegar 2014, deu 0,5%, a má notícia, né? 0,5% de resultado positivo. Aí 2015, 3,8% negativo, 2016, 3,6% negativo. Aí um pontinho em 2017, 1,39 em 2018, 0,8 em 2019. Aí uma perda de 3,9 em 2020, era 4,1, mas foi corrigido. E agora um crescimento de 4,6 em 2021. Se você somar tudo isso aí, está dando 3,5% de perda nesse período dos últimos 7 anos. Ou seja, quem ganhava um dinheiro X lá está ganhando 3,5% a menos passado esse período. É o primeiro número bom desses últimos 7 anos, mas a gente tem um estoque para corrigir que não é bolinho, né, Juliana? Pois é, né? A gente não sabe se comemora, né, ou não, porque realmente o número do quarto trimestre acabou vindo acima do esperado, né, da economia brasileira. Primeiro, boa tarde para você, para o Fábio, para todo mundo que acompanha aqui a gente. Olhando esse copo meio cheio, né, em que o quarto trimestre tinha até previsões de 0, né, de crescimento, tinha até risco de recessão, e aí os dados de outubro, novembro começaram a vir melhores e no final das contas o crescimento de 0,5% foi melhor do que o esperado. E a gente teve um crescimento de 4,6% em 2021, superando as perdas da pandemia, quando a economia encolheu 3,9% em 2020. Então, ainda olhando esse copo meio cheio, a gente percebe aqui no quarto trimestre os brasileiros consumindo mais serviços, então viagens, consumo em bares e restaurantes, por exemplo, e a agropecuária também conseguindo, no finalzinho do ano, devolver boa parte daquelas perdas grandes do ano passado, com quebra de safra, né, com seca, com geadas e tal. O comércio também foi muito bem e a construção civil também teve um crescimento forte. Olhando o copo meio vazio, né, fico preocupada porque a gente começa o ano com a Ômicron, né? E os efeitos que a Ômicron teve de impactos em consumo, em falta de pessoas para poder produzir, para trabalhar. Então, a gente já tinha números preocupantes. A gente teve problemas climáticos em janeiro que também não estavam sendo previstos. E a gente, para completar, teve a guerra, né? E que vai ter consequências de inflação pegando o Brasil numa situação frágil, né? De inflação alta e juros crescentes também. Então, o resumo da ópera é que, a partir desse número do PIB que veio melhor, a gente pelo menos tinha uma boa notícia de ter uma economia um pouquinho melhor do que se previa, mas as projeções de crescimento para esse ano não melhoraram em função disso. Os dados que eu recebi agora de manhã continuam apontando o crescimento em torno de 0,3% da economia. E por quê? Porque a inflação deve ficar mais alta, o que deve exigir mais aumento de juros ou um juro alto por mais tempo, encarecendo crédito, né, pagamento de dívidas. Então, realmente assim, dá um desânimo de curto prazo, né, quando a gente vê que a gente tinha uma situação um pouco melhor, que acabou vindo guerra, vindo outras questões, né, jogando por terra algum respiro que a gente poderia ter. E outra coisa, isso que você pontuou bem, né, que é o fato de que a gente cresce muito pouco há muito tempo. Estava pegando aqui uns dados com o Alex Agostini, economista da Austin Rating. Ele disse que nos últimos anos, quando ele pega aqui 2012 até 2021, o ritmo médio do crescimento do Brasil foi 0,4%. Perfeito. No mesmo período no ano, o mundo cresceu 3%. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É claro que quando a gente conversava em dezembro,
a gente não falava sobre guerra, né? A gente falava sobre o combate à pandemia. E Pois quando é. a gente observava o mundo no final de 2020, a gente tinha um cenário pior, porque a vacina não era o que a vacina se tornou. E a vacina, a agenda hoje é a agenda de liberação de máscara em alguns lugares, alguns lugares falando que pandemia vira endemia. Endemia. Então, é uma evolução. Aí surge uma guerra, perfeito. A guerra tem um lado pavoroso, não vou nem discutir a questão humanitária, que Claro. não tem recompensa possível, não dá para você falar, tem as mortes, mas não tem mais, é pavoroso. Claro. Agora, o dinheiro estrangeiro começou a entrar no Brasil numa velocidade maior, e eu não sei, e queria te perguntar, se essa guerra pode ter como subproduto um aumento de entrada de recursos estrangeiros no Brasil, aumento de entrada de investimento. O Brasil é um país que está barato em dólar. E se isso pode produzir uma mudança de cenário inesperada, entendeu? Porque, por alguma razão, não era um fator que estava nas contas e nos cálculos dos estudiosos. Não, é impressionante. Ontem a gente estava dando dólar a 5,2, né? Caindo. A gente tem esse lado realmente positivo, né, que é o fato de que as matérias-primas internacionais, petróleo, minério de ferro, trigo, né, está disparando hoje de novo por conta aí do risco de não sair mercadoria ali da Rússia. A gente com a preocupação enorme de fertilizantes, né, que não cheguem aqui para o nosso agronegócio e tal. Por outro lado, a gente tem pelo menos hoje o dólar está subindo, né? A gente está vivendo uma gangorra, mas o que eu apurei com vários bancos e consultorias é que a gente tem uma expectativa de que a inflação possa subir um pouco esse ano, mas nada muito tenebroso, porque eles estão contando que justamente pelo fato do Brasil ser grande exportador dessas matérias-primas, a gente vai continuar recebendo um fluxo grande de investimento estrangeiro. Então tem muito estrangeiro vindo para o Brasil, né, investindo em Petrobras, siderúrgicas. Então, quanto mais dólar entra no Brasil, mais isso mantém o dólar mais comportado. Então, as previsões de inflação estão levando em consideração que mesmo que tenha algum aumento de combustível, de alimentos, vai ser em parte compensado por um dólar que vai ficar mais comportado. Agora, enfim, o quanto que isso vai se manter, né, que a gente está vivendo uma situação de guerra, né, agora com o risco de invasão de uma usina nuclear, né. Então, assim, o que eu apurei até agora é que realmente surpreendeu esse dólar baixo e as expectativas de inflação acabam sendo contidas por esse dólar mais baixo. Sabe o que eu achei interessante, Aineg? O pessoal estava esperando que o dólar até pudesse subir esse ano aí com a eleição e tal para 5,70, né? E agora a previsão é que o máximo que pode chegar, eu peguei com a consultoria Tendências, é 5,30. Então isso faz uma grande diferença, né, para a nossa inflação. Outra coisa que eu achei interessante é que como o mundo todo vai desacelerar, né, os Estados Unidos com inflação alta também, subindo os juros e tal, o petróleo pode cair no fim do ano, segundo a Tendências, para 70 dólares. Então você vê que tem algumas questões aí sendo colocadas que pelo menos seguram um pouco uma situação de inflação de caos, né? Que é dólar, né, e um pouco de ajuste internacional. Agora, tudo no meio de uma guerra, né, é difícil cravar com certeza, né, porque a gangorra está grande, né, aí dos indicadores, né. Vamos acompanhar a economia, Juliana Rosa.